Pessoal, prosseguindo então, né? Os jurados receberam cópia da pronúncia, a gente está agora na instrução em plenário, né? Efetivamente agora a gente vai começar a produzir provas com os jurados vendo, para que os jurados tomem uma decisão se o acusado deve ser condenado ou absolvido. Bacana? Então vamos prosseguir. O Tribunal do Júri ele é bem interessante, pessoal. Porque quando a gente trabalha lá o sistema de inquirição de testemunhas, isso já foi questão de prova discursiva, discorra sobre o sistema de inquirição de testemunhas no Tribunal do Júri. Porque olha que interessante, ó. A gente sabe que para processos comuns, ordinários, que não envolvam aqui o Tribunal do Júri, as partes possuem o direito de inquirir diretamente as testemunhas, assim como o juiz também. Então, o próprio promotor, por exemplo, faz perguntas diretamente à vítima, diretamente ao acusado, se ele quiser responder, diretamente às testemunhas. A defesa do mesmo jeito. Isso não passa pelo juiz. O juiz faz um controle se aquela pergunta é impertinente, se aquela pergunta é repetitiva, se aquela pergunta não leva a nada, ele faz um controle. Se diz respeito ao julgamento do caso, mas a parte pergunta diretamente. É o chamado sistema da inquirição direta, né, que muitos usam o nome americano, sistema do cross-examination. A parte pergunta diretamente para a testemunha, para o acusado, para o ofendido. Isso também se aplica no júri? Sim. Entretanto, o jurado, quando ele vai perguntar, e o juiz abre uma oportunidade para o jurado também tirar as dúvidas dele, o jurado não pergunta diretamente à testemunha, nem ao ofendido, nem ao acusado. O jurado faz a pergunta por intermédio do juiz. Então ele passa a pergunta para o juiz e o juiz é que vai fazer a pergunta à testemunha, ao ofendido, ao acusado. Por quê, pessoal? É porque o jurado ele não é necessariamente formado em direito. E o legislador quis tomar o cuidado do jurado, ao fazer a pergunta, não fazer de forma tão espontânea, a ponto de mostrar como ele está pensando. Imagina, às vezes o jurado vai fazer a pergunta diretamente para a vítima, por exemplo, e para o acusado, vamos imaginar, e ele pergunta assim: se você não está mentindo, então por que você disse tal coisa? Né? Percebe que é uma pergunta que meio que a pessoa está mostrando que está achando que o acusado está mentindo. Então, para evitar esse tipo de situação, a pergunta é feita por intermédio do juiz. Ah, doutor, mas aí o, o, a testemunha, o jurado, quando for perguntar, ele vai falar e ele vai mostrar do mesmo jeito que ele está pensando. Não, mas aí, pessoal, como é que a gente normalmente faz? A gente entrega um papel e uma caneta para o jurado e ele escreve a dúvida dele, tá bom? Ele escreve a dúvida e a gente faz a pergunta com base naquele papelzinho lá. Olha, o jurado quer saber se o senhor no dia tal esteve lá na casa da fulana, ou se o senhor sequer esteve lá, por exemplo. Veja que é uma pergunta, portanto, feita por intermédio do juiz. O jurado, portanto, pergunta por intermédio do juiz. Sistema da inquirição indireta, também chamado de sistema presidencialista. Então percebam, pessoal, há no júri, portanto, a permanência da existência dos dois sistemas de inquirição de testemunhas. Tanto da inquirição direta, em que a parte pergunta diretamente para a testemunha, para a vítima e para o acusado, tanto o sistema da inquirição indireta, pois o jurado não pergunta diretamente. Ele passa para o juiz e o juiz pergunta. Bacana? Então, trouxe aqui essa observação. Na inquirição dos ofendidos, testemunhas na aquisição dos ofendidos, testemunhas e do acusado, o Ministério Público, o assistente e a defesa falam diretamente com essas pessoas, com a testemunha, com o acusado, com o ofendido. Então, o sistema da inquirição direta é o cross-examination. Já os jurados perguntam por intermédio do juiz, sistema da inquirição indireta ou presidencialista. Bacana, era isso que o examinador na questão discursiva queria que o candidato falasse. Olha a ordem das perguntas aqui, trouxe, né? O juiz começa perguntando, e não as partes, mais uma diferença em relação aos processos ordinários. Porque se eu tenho, por exemplo, um crime de roubo, um crime de furto, e lá na audiência as partes vão fazer perguntas, primeiro pergunta a parte que arrolou a testemunha, depois a parte contrária, e o juiz faz perguntas ao final. No tribunal do júri, pelo menos de acordo com o que está no Código de Processo Penal, quem começa perguntando é o juiz. Bom, e aí depois quem pergunta? O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado. Porém, se a testemunha é da defesa, o defensor pergunta, depois do juiz,
O juiz pergunta, depois o defensor, depois o promotor ou a promotora, depois o assistente, depois o querelante, se for o caso. Bacana? Muito bom nesse tema, né? A diferença muito importante em relação aos procedimentos ordinários. Artigo 473, é possível a leitura de peças? Sim, mas exclusivamente as provas colhidas por carta precatória, cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Isso cai bastante em prova, né? A leitura de peças, portanto, lá no plenário do Tribunal do Júri não é ampla. As peças que podem ser lidas são as peças referentes a provas de carta precatória, cautelares antecipados ou não repetíveis. Vamos dar um exemplo? É possível que, por exemplo, o promotor de justiça faça a leitura do exame de corpo de delito da vítima para mostrar, por exemplo, sustentar que o homicídio foi praticado por meio cruel, impingiu na vítima um sofrimento intenso. E aí, por conta disso, o promotor leu o laudo. Olha, aqui foram 16 facadas em região de baixa letalidade, ou seja, a pessoa sofreu muito, né? Quando ela veio morrer, já foi lá na 16ª facada, por exemplo, porque a região é de baixa letalidade, então precisava de várias facadas para matar. Então, aí eu tenho um exemplo de uma prova que é uma prova não repetível, né? O exame de corpo de delito foi feito lá na época, não pode ser refeito agora. E aí, essa prova pode ser lida pelo promotor. É um exemplo, né? Dos debates. Ouvimos, portanto, a vítima, as testemunhas, o acusado, peritos, fizemos acariações, eventuais reconhecimentos e agora a gente vai para os debates. Que momento é esse? É o momento em que o Ministério Público fala com os jurados, diretamente com eles, a defesa também fala com os jurados, depois o Ministério Público volta a falar, depois a defesa volta a falar por último, e aí os jurados partem para a votação. Bacana? Vamos seguir aí. Encerrada a instrução, ou seja, ouviu lá todo mundo, colheu as provas em plenário, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. O promotor vai sustentar, ou a promotora, de acordo com a pronúncia, né? Sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Veja que eu falei lá na nosso, quando a gente tratou da pronúncia. As agravantes no tribunal do júri, para serem reconhecidas pelo juiz, precisam ser sustentadas em plenário. É diferente, portanto, da situação do processo comum para outros crimes em que o juiz pode reconhecer agravantes de ofício. No tribunal do júri não pode. Bacana? É um exemplo de agravante. Crime contra criança. Exemplo de agravante. É isso? Aí, lembrando que na pronúncia constam apenas qualificadoras e causas de aumento. As agravantes e as atenuantes não constam na pronúncia, precisam ser alegadas em plenário. Muito bom, né? Tempo dos debates. O Ministério Público fala por 1h30, defesa vem também fala por 1h30, depois o Ministério Público vem para a chamada réplica, fala por 1 hora, depois a defesa vem para a chamada tréplica, falar por 1 hora. Se mais de um acusador ou defensor, vão compartilhar o máximo do tempo. Porém, se mais de um acusado, o tempo é acrescido de 1 hora. Imagine um acusado que é um acusado apenas e que ele tem 5 advogados. Esses advogados vão analisar como devem falar, mas como é só um acusado, eu vou ter 1h30 para a primeira fala da defesa e depois 1 hora para a tréplica. E eles vão compartilhar o tempo. Normalmente eles se organizam, tá bom, pessoal? Não, quem fala em plenário são os doutores fulano e fulano. E eles falam lá, organizam o tempo, doutores, até 1h30. E eles se organizam. Passou, doutores, agora até 1 hora. E eles se organizam. Agora, se eu tenho mais de um acusado, por exemplo, tem um fato em que eu tenho 5 acusados. Já vivi essa realidade no tribunal do júri. Qual vai ser o prazo? Os prazos vão ser acrescidos de 1 hora. Então, a primeira fala da defesa, que seria de 1h30, agora vai ser de 2h30. E eles vão compartilhar o tempo entre eles. Professor, não há acordo entre os defensores. O juiz vai compartilhar. Normalmente ele vai dividir ali igualmente para todos, tá bom? O Ministério Público veio para a réplica e o Ministério Público também tem 1 hora acrescida, tá bom? Então, o Ministério Público fala primeiro, vai falar 1h30 mais 1 hora, 2h30. Depois vem a defesa, 2h30. Depois vem o Ministério Público para a réplica, 1 hora mais 1 hora. O CPP está mandando, 2 horas para o MP. E depois vem a defesa para a tréplica, 1 hora mais 1 hora, 2 horas, porque eu tenho mais de um acusado.
Por isso, o tribunal do júri pode ir a longas horas, tá bom? Próximo ponto aqui, o advogado de defesa não tem direito à tréplica, acaso o Ministério Público não tenha se manifestado por ocasião da réplica. Muito interessante isso aqui. Logo é permitido ao acusador dispor do seu tempo de debate, decidindo pela réplica ou não. Assim, não pode haver tréplica pela defesa sem a réplica da acusação. Uma estratégia interessante, né? Às vezes o promotor vai falar, o promotor fala por 1 hora e meia, e aí depois é a vez da defesa. Só que o defensor tem que estar ligado, né? Porque se o promotor não vier para a réplica, a defesa não poderá vir para a tréplica. Então, normalmente, o pessoal é bastante cordial, tá bom, pessoal? Então, o pessoal conversa entre si, né? Promotor, o senhor virá para a réplica? O defensor pergunta, para eu saber, se eu guardo alguma coisa para a tréplica, né? E eles conversam entre eles, tá bom, pessoal? Mas se o Ministério Público não for para a réplica, a defesa não tem o direito de ir para a tréplica. Lembrando que, olha que ponto interessante, esse ir para a réplica é muito sutil, pessoal. Imagine o seguinte cenário: o promotor ou a promotora falou por 1 hora e meia. Depois a defesa falou por 1 hora e meia. O juiz vai perguntar: promotor ou promotora fulano de tal, o senhor ou a senhora virá para a réplica? Se o promotor usa a seguinte expressão em plenário, para todo mundo ouvir: não, a gente entende que a acusação foi bem comprovada. Todos os elementos a gente já esgotou para mostrar que ele deve ser condenado. E se cala. Falou aí por 5 segundos. Ele foi para a réplica. Então o defensor agora tem direito a vir para a tréplica. Veja que isso é muito sutil, tá bom? Isso já foi objeto de prova oral, inclusive. Outro ponto. Sempre a defesa fala por último, né? O promotor fala, depois a defesa fala. Depois o Ministério Público pode vir para a réplica ou não, e se vier, a defesa fala na tréplica. A defesa fala por último. Mas o CPP traz a jurisprudência, perdão, traz uma restrição para a defesa. Diz assim: defesa, você fala por último, bacana, mas você não pode inovar nessa tréplica. Não pode trazer novos elementos nessa tréplica. Tem que trabalhar na tréplica, portanto, ali um reforço do que foi trabalhado já na primeira fala. Olha que interessante, né? Mas há uma tese que a defesa pode trazer para a tréplica, ainda que não tenha sustentado na primeira fala, que é a tese de absolvição por clemência, bacana, porque isso já é um quesito obrigatório. Vamos trabalhar aqui? Olha aqui, não é possível a defesa inovar na tréplica, pois viola o princípio do contraditório, embora seja assegurado ao defensor a palavra por último, como expressão inexorável da ampla defesa, da ampla e plena defesa, tal faculdade expressa no artigo 477 do CPP não pode implicar na possibilidade de inovação em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. A exceção ocorre quanto ao pedido de absolvição por clemência. Interessante essa exceção, né? Pois se trata de quesito obrigatório, independentemente do que foi sustentado em plenário, sob pena de nulidade absoluta. Ou seja, esse quesito precisa constar, a gente vai ver o que os jurados respondem, a quais perguntas respondem e como obrigatoriamente deve constar. O jurado absolve o acusado, deve constar essa pergunta. Isso pode ser trazido como inovação na tréplica. Mas outra tese nova não pode. Tá bom? Muito interessante isso aqui, né? Artigo 478. Muito bom. Isso aqui, artigo 478, é um dos que mais caem. A gente sabe que um dos princípios do tribunal do júri é a plenitude da defesa. A gente está tratando aqui mais de procedimento, por isso que a gente não abarcou muito a questão dos princípios do tribunal do júri. Mas vou deixar para o final, a gente vai conversar sobre isso também. A plenitude da defesa é mais ampla do que a ampla defesa. A plenitude da defesa permite que as partes recorram a argumentos extrajurídicos, argumentos fora do direito. Por exemplo, pessoal, vamos absolver, essa pessoa que retomou a vida dele, isso já tem mais de 5 anos, de lá para cá nada aconteceu. A pessoa que tem bom convívio social, é conhecido na comunidade, faz obras sociais, pode acontecer. Então, são argumentos extrajurídicos. Entretanto, a plenitude da defesa não permite tudo. E também o acusador não pode fazer o que bem entender em plenário. Vamos ver quais são as restrições? Então, durante os debates, as partes não poderão, veja, são restrições.
sob pena de nulidade, fazer referências. 1. A decisão de pronúncia ou as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o réu. Veja, as partes até podem fazer referência à pronúncia. O que elas não podem é fazer referência à pronúncia como um argumento de autoridade. Que é um exemplo? Vamos imaginar que o promotor, a promotora digam assim: olha, ele deve ser condenado. Porque, inclusive, o juiz já reconheceu que existem indícios de autoria, tanto que pronunciou. Então, se vocês absolverem, vocês estarão indo contra uma decisão do juiz que já entendeu que existem indícios de autoria. E onde a fumaça, há fogo. Vamos supor que o promotor ou a promotora digam isso. Veja, o julgamento deve ser encerrado ali, a nulidade. Os jurados estão contaminados. Por quê? Porque se fez referência à pronúncia como um argumento de autoridade. Um outro exemplo, uso de algemas. Você fazer referência ao uso de algemas como argumento de autoridade. Então, vamos trabalhar assim. Suponha que o acusador diga: esse indivíduo, ele não é peça boa. Olha ele ali, preso, algemado, acorrentado, que é como ele deve permanecer. Isso mostra que ele não é nenhum santinho. Olha que situação. O promotor fez uso da referência às algemas como um argumento de autoridade. Resultado, o julgamento é nulo. Interessante, né? Então veja que não é a mera referência a isso. É a referência como um argumento de autoridade. Bacana, eu lembro, eu já fui promotor de justiça e em um dos júris que eu fui fazer, eu acabei correndo aqui nessa situação, não deu nulidade, né? Mas na época o juiz, aprendi demais com esse juiz, né? Faço até referência aí, doutor Gustavo Obata Trevisan, que é juiz em Minas Gerais. E aí lá durante, eu na época era promotor, e eu falei assim, olha, se vocês absolverem essa pessoa, né, ele que entrou aqui algemado, vai sair sem algemas lá na rua. Veja, eu fiz referência ao uso de algemas como argumento de autoridade, né? Não poderia ter feito. Bacana, né? Tá aí um exemplo, né? Inciso 2, as partes também não podem fazer referência ao silêncio do acusado, à ausência de seu interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo, né? Imagina o promotor diga, ele não falou nada e a gente sabe que ele fez uso do direito ao silêncio, mas a gente sabe que quem cala consente. Tá aí, né? O promotor incorreu também em nulidade, o julgamento está contaminado. É um argumento que o promotor não pode usar. Olha o que eu trago aqui. Esse rol é taxativo. Logo, por não estar vedado, pode-se ler a folha de antecedentes penais do réu, bem como fazer menção à sua condição de foragido. Esse artigo 478 é interpretado de forma bem restritiva, tá bom, pessoal? O que não está aqui está liberado. As partes podem fazer referência. Eu lembro, porém, que o Supremo Tribunal Federal fixou um outro argumento que não pode ser utilizado em plenário, que é a chamada legítima defesa da honra. Né? Situação trabalhar, suponha que uma mulher chega em casa, encontra o marido com outra. E aí ela, para defender a sua honra, lavar a sua honra, mata aquelas pessoas, né? E é também a situação contrária, né? O marido chega em casa, encontra a mulher com outra, outra, e mata aquele. Não, eu agi em legítima defesa da minha honra. A minha honra foi vilipendiada e eu precisava matar para lavar a minha honra. Coisa que acontecia muito lá. Eu sou do interior de Alagoas, coisa que acontecia muito lá no meu interior quando era menino, e até era vista de uma forma até natural, né? Fulano agora vai precisar matar para lavar a sua honra. Esse argumento só gera violência e uma perspectiva discriminatória, como se houvesse ali uma honra a ser lavada a partir de uma vida de outra pessoa. Evidentemente que isso é totalmente desproporcional, né? Vamos dizer o mínimo. Esse argumento, o STF disse, não pode ser usado em plenário. Não pode ser usado. Então está aí uma inovação em relação ao artigo 478. Lá no final eu vou trazer observações jurisprudenciais e a gente volta a tratar desse tema, né? Mas está um exemplo aqui. Embora o próprio STF diga, esse rol aqui é taxativo, o que não está aqui pode ser falado. Mas o STF também trouxe a inovação. Ah, mas tem uma que também não pode. Legítima defesa da honra. Ah, mas não está no 478. Beleza. É uma construção jurisprudencial. Bacana? 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objetos, vídeos, gravações, fotos, laudos, quadros, croquis ou assemelhados que versarem sobre matéria de fato submetida a julgamento que não tiver sido juntada aos autos com 3 dias
com no mínimo 3 dias úteis, dando suficiência à outra parte. Ou seja, pode-se exibir, por exemplo, uma reportagem envolvendo aquele fato? Pode, desde que ela tenha sido juntada aos autos com no mínimo 3 dias úteis antes, dando suficiência à parte contrária. Esses 3 dias úteis, segundo o entendimento dos tribunais superiores, é contado da ciência da parte. São 3 dias úteis, no mínimo, que a parte contrária precisa ter essa informação. Não adianta o membro do Ministério Público, por exemplo, juntar com 3 dias úteis e a parte contrária foi intimada apenas na véspera. Não pode. Então, esses 3 dias úteis não é para a ciência do juiz, é para a ciência da parte contrária. Que isso fique claro, tá bom? E outro ponto, essa restrição de ter que juntar com 3 dias úteis antes se aplica para questões de matéria de fato do que está sendo submetido ali. Se o que está sendo submetido ali é uma questão que envolve, por exemplo, questão doutrinária, não tem essa restrição. Então imagine o cenário em que a parte, uma das partes, MP ou defesa, querem fazer a leitura de textos doutrinários. Pode fazer, porque aquilo não diz respeito à matéria de fato submetida a julgamento. Ah, eu quero exibir aqui um vídeo sobre dados estatísticos da violência doméstica no Brasil. Por exemplo, estou diante de um feminicídio e eu quero realizar aqui um vídeo em que mostra o ciclo da violência doméstica. Pode exibir ou tem que juntar com 3 dias úteis antes para fazer a exibição? Não pode exibir. Porque não diz respeito à matéria de fato submetida a julgamento. Excelente? A gente para aqui. A gente então chega, portanto, agora no momento mais importante do Tribunal do Júri, que é do questionário e sua votação. Aqui, efetivamente, é como os jurados vão fazer vão decidir como o acusado deve ser julgado. Né? Portanto, lá no plenário, vamos fazer a instrução, ouvir testemunhas, acusados, vítimas, etc., peritos, o que for. As partes vão sustentar oralmente, vão para os debates, tem essas restrições do que elas não podem alegar, e a gente chega agora no momento mais importante do Tribunal do Júri, que é a votação pelos jurados. Tudo bem? Bons estudos, pessoal.